Oi pessoal, vamos dar início agora à nossa aula sobre o tratamento do câncer de próstata, certo? Existe a prostatectomia, certo? Radical ou parcial, vocês precisam entender quando que ela é indicada. Existe a questão da vigilância do paciente, saber se o paciente está bem, né? O que ele precisa fazer para entrar em vigilância, como que será esse acompanhamento, né, dos níveis de PSA de acordo com o tempo, com quanto tempo ele tem que fazer biópsia, se é necessário ou não. Então, tudo isso a gente vai falar na aula de tratamento. Vamos lá, pessoal, agora falar um pouquinho sobre o tratamento, certo? Porque para o câncer localizado na próstata, aí a gente vai ter cirurgia, vai ter opções de radioterapia, a gente vai poder fazer, né, a questão da vigilância. Para o câncer fora da próstata, a gente tem a questão do tratamento paliativo, porque ele pode já estar em metástase, certo? A gente pode também fazer uma radioterapia e quimioterapia, vai depender também do quadro, certo? E tem homens que apenas precisam de vigilância ativa no tratamento. Não tem um câncer invasivo, certo? E a gente vai precisar apenas analisar. E aí o que a gente leva como consideração? Acompanhar sempre o nível do PSA para ver se está aumentando ou não. Analisar se existem doenças coexistentes, certo? Analisar para ver a questão da sua expectativa de vida. Então isso também influencia, certo? Então a gente precisa comentar um pouquinho sobre cada uma dessas. Por exemplo, vigilância ativa, né? Normalmente pacientes assintomáticos que têm mais de 70 anos. E aí, possivelmente, ele tem também um câncer, né, que não é tão invasivo. Então, a gente vai ficar praticamente fazendo vigilância, certo? Então, acaba fazendo essa vigilância. Abordagem, né, do toque retal periódico, dosagem de PSA periodicamente também, entendeu? Então, quando tem pacientes jovens também sadios que têm baixo risco, aí vão fazer biópsias repetidas, apenas para analisar a PSA, todos esses exames, então é necessário. E normalmente o intervalo é entre 1 ano, certo? Então, passa-se normalmente 1 ano para fazer esse intervalo de biópsia. E aí, se o câncer progredir, inicia-se, né, a quimioterapia, certo? E aí, pessoal, cerca de 30% dos pacientes em vigilância acabam, né, necessitando de tratamento. Então, assim, a vigilância tem uma certa porcentagem dela que vai ter o início de tratamento. E aí, homens mais velhos resulta na mesma taxa de sobrevida geral após a prostatectomia, né? Então, assim, isso aqui fala o quê? A idade também não influencia tanto, né? A gente sabe que tem a questão da força do corpo, porém, né, quando tem uma vigilância ativa, né, entre os homens, esse cuidado, esse acompanhamento, ele tem a mesma taxa de sobrevida que todos, né, quando se realiza a prostatectomia. E aí, pessoal, pessoas que são submetidas à cirurgia vai ter menos risco de metástase, certo? Então, assim, a cirurgia, a prostatectomia, ela é muito importante, certo? Então, o objetivo geral é a cura, certo? Então, a gente chama isso de terapia definitiva. Então, a prostatectomia radical, né, alguns casos de radioterapia, crioterapia, são as opções primárias para ter essa cura definitiva, certo? E aí, né, a prostatectomia radical, que é a remoção de toda a próstata e vesículas seminais, é provavelmente melhor para pacientes menores que 75 anos, certo? Porque ele dá, né, uma expectativa de vida maior, de 10 a 15 anos, certo? E aí vai existir, né, essa questão de que a prostatectomia hoje ela é mais realizada por laparoscopia e não mais antigamente, que antigamente era realizado, pessoal, com incisão no abdômen, certo? Hoje em dia utiliza mais laparoscopia. Então, existem isso, certo? Outro ponto importante que vocês precisam saber, complicações, certo? E aí tem a questão da incontinência urinária, que é uma complicação grave, estenose do colo vesical ou do colo uretral, ele pode ter disfunção erétil, certo? Aí vai depender também da idade, certo? E lesão retal também pode apresentar, certo? E aí, se tiver preservação dos feixes nervosos, porque existe um plexo, pessoal, existe o plexo prostático, né? Então, o ser humano ele acaba tendo menos chances, né? E acaba tendo, na verdade, mais chances de não perder alguns problemas, como disfunção erétil e essas coisas.
E aí, pessoal, se for necessário, vai fazer uma radioterapia com feixe, certo? Tem a questão da quimioterapia também. Então, assim, existem outras formas de tratamento também, certo? Para o câncer de próstata, ok? E aí vocês dão uma lidazinha no material, porque aqui fala de muitos, ó. O IFO, que é o ultrassom, né, de alta intensidade. Então, é interessante também, ele é feito por via transretal. Então, assim, existem outras terapias sistêmicas, que é quando o paciente tem alguns tumores mais avançados, então tem que fazer uma terapia mais sistêmica, certo? Ó, a questão do câncer de próstata resistente à castração, que eu falei para vocês. Então, assim, isso é muito importante, certo? Então, assim, vocês precisam entender. Aí, uma coisa só que eu tinha esquecido de falar, né? Tratamentos que prolongam a sobrevida, né? É importante a gente falar que existem alguns remédios que são utilizados como quimioterápicos. Então, tem o docetaxel, tem o cipulicel T, certo? A biratenona. Então, assim, existem essas medicações que eu coloquei aqui só para vocês entenderem que eles são utilizados na forma de tratamento, certo? Então, assim, aqui tem uma tabela que resume tudo. Vigilância ativa, prostatectomia radical, radioterapia externa, braquiterapia, que é quando eu implanta apenas sementes radioativas para essa radiação ali matar, né, células cancerógenas. A crioterapia, né, por causa do congelamento, utiliza-se também. A IFO, que eu falei, do ultrassom, né, que usa, né, energia para remover. A terapia hormonal, certo? A quimioterapia. Tem umas vacinas projetadas para induzir resposta imune também. Mas essas aqui são mais recentes, né? E são mais caras, certo? Mas essa tabela é muito importante para você entender como que são as formas de tratamento do câncer de próstata.